Paz do Senhor Jesus a todos, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse momento EBD, mais saber, mais viver, um momento que a gente tirou aqui no canal Teologia para a gente estar pensando acerca desse eixo temático que está aqui nessa lição, né? Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, tá? É o eixo temático da lição, né, que nós estamos trabalhando, né, nesse trimestre, e vamos analisar a lição de número 7, né, que você vai ministrar na sua igreja no dia 16 de fevereiro de 2025, tá? Então, o tema, né, que se traz na lição é as naturezas, olha lá, no plural, né, as naturezas humana e divina de Jesus, tá? Então, esse Deus, homem, homem, Deus, né, uma palavra que era usada no século III, ou Orígenes, não está errada não, tá? Nesse contexto aqui da união hipostática, a união das duas naturezas em uma só pessoa. Tá? O texto de ouro, o texto áureo, né, tá bem claro, bem objetivo. Ele diz, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Você vê que a linguagem paulina em Romanos, capítulo 9, versículo 5, ela é precisa segundo a Cristo, né, dos quais são os pais, né, os profetas, o sacerdote, todo aquele gama que vem lá do Antigo Testamento, né, dos quais é Cristo, segundo a carne, né, os sarques, segundo a carne, pessoa de carne e osso, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então, só nesse texto aqui do versículo 5, capítulo 9, Paulo, ele mescla, ele coloca a questão das duas naturezas de Cristo, humana e divina. É só fazer uma leitura clara, honesta e explícita, que o texto está muito bom, né? Acerca dessa doutrina, né? Que ela é uma doutrina cardeal, central, inegociável. Se mexer nela, desfaz todo o projeto de Deus da salvação, né? O plano de Deus, a história da salvação, da redenção humana. A verdade prática, né, de Jesus é o eterno e verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro homem, tá? A gente poderia até colocar aqui também o seguinte, a questão da união hipostática, né, que foi discutido lá no Concílio de Calcedônia, né, a união das duas naturezas, que o comentarista Apóstolo Ezequiel Soares coloca, né, Jesus é eterno, não teve começo nem fim, e verdadeiro Deus é ao mesmo tempo, né? Ele trabalha, Jesus está em dois tempos aqui, né? O Kairos é um tempo indeterminado, é eternidade, né? O Kairos. E o Cronos, que é o nosso tempo, o tempo determinado, semana, mês, ano, etc. Jesus, ele, dentro do Kairos, o tempo indeterminado, a eternidade, sempre existiu, porque nós já, em lições passadas, analisemos e trabalhamos sobre a questão da eternidade, né? Do verbo, o verbo sempre existiu, né? Sempre existiu. A leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, né, que se trata Romanos capítulo 1, de 1 a 4, Filipenses, né, 2, 5 e 11, e Romanos, tá? Coloca aqui, Paulo, servo de Jesus Cristo, uma palavra duas, escravo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ao 2, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, ele é da descendência de Judá. Olha lá, segundo a carne. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos lá para Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O quê? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha só. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma humana. Você vê que ele tem uma forma, né? Uma forma espiritual, uma forma eterna, né? Agora ele tem agora uma forma humana, uma forma de servo. É por isso que o escritor aos Hebreus fala que ele se fez um pouco menor do que os anjos, porque ele tomou essa roupagem, né? Se tornou natureza humana, que realmente morre, né? Numa cruz. Mas ele veio para isso, para morrer. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus, o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, né? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra.
E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Olha só, vamos para a introdução aqui. A introdução, quando coloca, né? Dentro da introdução. Vamos lá. Tomar água aqui. A introdução. Uma vez estabelecida definitivamente a cristologia em Nicéia, no ano 325, a gente estudou em lições passadas, né? O concílio de Nicéia foi um concílio convocado pelo imperador Constantino, que precisava dar uma ordem política, né? Uma ordem realmente jurídica dentro do império dele, porque virou uma bagunça, né? Então foi convocado esse concílio para retratar e trabalhar a questão de 18 teólogos, 318 teólogos, né, dos quais 315 assinaram dentro da definição, da formulação da cristologia de Nicéia, que Cristo é Deus Todo-Poderoso. O Concílio de Nicéia foi para tratar acerca da deidade, da divindade absoluta de Cristo, para combater o arianismo, né, que era um embrionário, vamos dizer assim, das testemunhas de Jeová. Né? Então, nesse caso, foi definida uma cristologia. Sobre o Espírito Santo, tratou algumas questões e etc., mas em si não formou uma pneumatologia, uma doutrina estabelecida que nós temos hoje, formulada acerca da doutrina do Espírito Santo. Uma coisa que vai se dar só no concílio de Constantinopla, que é outro concílio que vai ser convocado pelo imperador Teodósio, né, para dar uma ordem teológica, política, religiosa no império. Né? E assim, a Trindade e o Espírito Santo foi tratada no concílio de Constantinopla. Surgiram novas especulações teológicas em torno das naturezas de Cristo. Olha só, que ficou ainda algumas coisas para trabalhar acerca da natureza. Que Nicéia só resolveu a parte de quê? Da divindade. Agora, relacionado à questão das duas naturezas de Cristo, como nós temos essa doutrina, por isso eu falo para você. Cara, não gosta de teólogo, etc. Porque não gosta de estudar, com todo respeito. Mas tem que estudar. Né? E quando estuda, realmente estuda é cansativo, né? Mas tem que ler a Bíblia, tem que ler livros, tem que pegar bons dicionários, bons lecionários, em si, de interpretações, etc., para fazer uma boa exegese, hermenêutica, etc. Tá? Então, não resolveu só no Concílio de Nicéia, a cristologia de Nicéia é boa, bem trabalhada, mas ficou algumas coisas que precisavam ser formuladas acerca da doutrina cristológica relacionada à união hipostática, uma coisa que vai se dar só em Calcedônia, tá? Então, Constantinopla trabalhou a questão da divindade do Espírito Santo, que ele é homoi úsio, né, da mesma natureza com o Pai e com o Filho, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, conforme a Bíblia assim nos ensina. Então, isso foi tratado em Constantinopla, 381. Né? Então, surgem novas especulações teológicas em torno da natureza de Cristo, humano e divino. Essas controvérsias deram origem ao Concílio de Calcedônia em 451. Olha o tanto de tempo, pessoal. Não é 10 anos, 20 anos, são em torno, vamos dizer que, um tempo depois, né, dá quase 100 anos aí, né? Então, hoje, um barril, né, um bairro, né, quer dizer barril, né, um bairro de Istambul, na Turquia, né, que é a Calcedônia, na parte da Ásia Menor. A presente lição é sobre o nestorianismo, monofisismo, dois pensamentos considerados heréticos no Concílio de Calcedônia, que vai ser discutido sobre essas duas questões. Que chave hermenêutica você está usando, devemos usar uma boa chave hermenêutica e uma boa exegese. A palavra-chave é natureza. A palavra grega de natureza, no grego, né, significa physis, né? As duas naturezas, uma persona, uma pessoa, e duas naturezas, duas physis, tá? Em Cristo, se fosse no grego. O primeiro tópico ressalta o quê? O ensino bíblico na dupla natureza de Jesus. Primeiro, subtópico, descendência de Davi segundo a carne. Então, nosso comentarista aqui, precisamente, pega textos que Paulo cita falando que Jesus era homem, era de pai e mãe, tinha pai e mãe, tinha totalmente uma estrutura humana, anatômica, fisiológica, etc. Então, o apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus. Ele veio com uma família de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. Então, ele não veio como um fantasma, como diziam os gnósticos, os docetistas, né? Ele teve um pai e mãe. E a gente vai ver que ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo na barriga da Virgem, né? No ventre da Virgem. Então, aqui, vamos lá, colocar aqui o seguinte, muito importante, né, que se retrata. Olha lá. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus, no capítulo 3, e em Lucas, que são os evangelhos sinóticos. Está na lição também passada que a gente estudou sinótico, né? A visão conjunta de Mateus, Marcos e Lucas. Então, Mateus é bem preciso de anunciar a genealogia de Cristo, né? A linhagem de Jesus, por parte de pai.
Lucas aplica outra genealogia de Cristo, né, a partir da descendência de Maria, mas todas em si falam que ele tinha uma descendência humana, era uma pessoa. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Então, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Não tem nada de mitologia grega aqui, não, tá? Aquela questão de história de Zeus, que desce, fica com as mortais, e etc. Aqui, ele foi gerado no ventre de Maria. Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, tá? Aí está o elo humano divino e as duas naturezas. Então, assim, ele tinha a natureza humana, a natureza divina, de Maria, né? Ele recebe a natureza humana. Vamos colocar Adão e Eva. Antes de pecar, só tinham o quê? A natureza humana. Depois do pecado, ele já passa a ter o quê? A natureza pecaminosa. Então, Jesus herdou de Adão e Eva somente a natureza humana e não a natureza pecadora. Jesus herda de Maria somente a natureza humana e não a natureza pecadora. E é um ledo engano dizer que Maria não tem o pecado original. Maria tem o pecado original, porque Maria é uma pessoa, é um ser humano, né? Descendente de Adão e Eva. Somente Cristo é imaculado com relação ao pecado original, porque assim é o projeto e plano de Deus na geração do Espírito Santo no ventre da Virgem, tá? Vamos lá. 2. Declaração, Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus, isso reforçado logo em seguida pela palavra Jesus Cristo, nosso Senhor, né? A palavra Kyrios, né? Ou a palavra Adonai no hebraico. Mas adiante, Paulo descreveu os privilégios que Deus concedeu a Israel, como a adoção de filho, né? E a glória e os concerto e a lei, e o culto e as promessas. O apóstolo conclui, dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, ou qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então, aqui nesse texto aqui, que já foi ressaltado lá dentro da questão do texto áureo, né, Paulo coloca aqui, ó, no texto, que Jesus é tanto ser humano, como descendência de pai e de mãe, descendente de Davi, como também ele é Deus bendito eternamente. Paulo ressalta aqui muito bem, dentro do entendimento, que Cristo tem duas naturezas. Ele só não usou essa expressão de uma formulação doutrinária que vai só aparecer em 451, no Conselho de Calcedônia, que se usa a questão da união hipostática das duas naturezas. Duas naturezas é uma só pessoa, tá? Você não vai encontrar na Bíblia isso, não, mas o conteúdo está aqui dentro, aqui, que Paulo ensina que essa pessoa tem uma natureza divina e essa pessoa também tem uma natureza humana. Então, dentro da formulação doutrinária, se fala que ela tem duas naturezas, em uma só pessoa. Mas Paulo já entendia muito bem, tá? Aí a gente, mas por que não apareceu essa palavra união hipostática, tal? Por quê? Paulo, quando escreveu as cartas aos romanos, e os romanos, quando receberam essa carta, que são os leitores originais, não tiveram muito problema com relação a isso. A questão das duas naturezas de Cristo, eles aceitaram, eles entenderam, e assim foi para a glória de Deus, tá? Então, o Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, e ao mesmo tempo é Deus bendito eternamente. Então, você vê que aqui tem a questão das duas naturezas que se apresentam em uma só pessoa. Então, é inegável, é só ler a Bíblia, né, dentro do contexto. O antigo hino cristológico, né, um hino que era reconhecido pela igreja primitiva, a igreja antiga, né, precisamente a igreja apostólica, que está aqui em Filipenses 2, 5 e 6, né, que Paulo retrata no texto da sua carta quando ele escreve aos Filipenses. Então, Paulo conhece esse hino. Então, ele coloca essa questão, né, desse texto. O contexto está dizendo que, embora Jesus sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno. Ao mesmo tempo que fizesse tudo delas, não se consideraria isso uma usurpação. Você vê que a humildade de Cristo é relacionado ao ministério da kenose, né, do alto esvaziamento, que eu falei em algumas lições passadas. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação. Então, a natureza divina, a forma de Deus, natureza divina, né? A natureza humana, agora quando é forma humana, matéria, física, etc. Deus tem uma forma, mas espiritual, não material, né? Mas enfatizando o aspecto humano. Vamos lá. Mas enfatizando o aspecto humano, o apóstolo está sendo muito claro com relação ao ensino das duas naturezas, divina e humana. Essas passagens é parte de um provável hino que primeiro, né, cristãos cantavam nos cultos. O apóstolo Paulo inseriu nessa epístola aos Filipenses. É a mesma coisa da doutrina bíblica da Trindade relatada em 2 Coríntios 13, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, né? A igreja diz o amém, né? Então, nesse caso aí, a igreja já
tinha nessa formulação. Quando Paulo cita ela, né, cita dentro de um conhecimento que a igreja já tinha. Então, a igreja sempre foi bem ensinada, doutrinada. É por isso que Deus falou para Moisés: goteja a minha doutrina como o orvalho, como a água, né? Então, Paulo, os apóstolos ensinaram muito bem as igrejas. Essas doutrinas começaram a ser questionadas, perguntadas, procurando ter um entendimento, quando chegou no mundo greco-romano, a partir do século XII, que começa as formulações doutrinárias, como o pastor Ezequiel Soares foi muito bem preciso a trabalhar esse conteúdo, tá? Olha aqui, o termo grego aqui, morfer, né, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica essa essência, né, imutável. Portanto, ele jamais deixou de ser Deus, tá? Então, assim, pessoal, quando Jesus desce do céu para a terra, ele não deixa de ser Deus. Quando ele volta, né, do céu, ele volta para o céu, né, ele não deixa de ser homem, tá? As heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza. Vamos aqui trabalhar de modo rápido, tá bem legal, a lição fácil, explícita, né? Subtópico. Primeiro subtópico aqui. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre o ano de 428, muito boa história aqui do cristianismo, dos pais, a 431. Nestório discordava do título dado a Maria, defendida por Cirilo de Alexandria, né, que viveu no ano 376 ao ano de 444. São dois patriarcas, né? Um é patriarca, Nestório é patriarca de Constantinopla. Constantinopla, naquela época, é um grande centro religioso, né? Que tinha grandes nomes, vai vir os pais Capadócio, Basílio, vai vir Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, né, eles que vão formular, que formularam, né, todo o pensamento acerca da doutrina do Espírito Santo. Basílio que vai escrever o primeiro tratado acerca da doutrina do Espírito Santo. Eles vão trabalhar conceitos para trabalhar a questão da doutrina bíblica da Trindade, que aconteceu no Concílio de Constantinopla, 381. Aí, Nestório agora é o titular, é o líder religioso de Constantinopla, é o patriarca, tá? Mas lá do outro lado, né, na cidade de Alexandria, outro centro religioso, tinha uma escola catequética que tem o nome de um cara chamado Cirilo, né, que é um cara realmente de batalha, de briga, de discussões, etc., que topou de cara com Nestório, e Nestório topou também de cara, teologicamente falando, né, na discussão da questão da mãe de Deus, em grego, Theotokos, né, literalmente portadora de Deus, mãe de Deus, geratriz de Deus, dependendo aí das pronúncias que você for ver em vários livros. Mas, de qualquer maneira, Cirilo defendia que Maria era mãe de Deus. E uma coisa que Nestório discordou, né, desse pensamento teológico, cristológico, que Maria não era mãe de Deus, né, que Maria não era Theotokos, mas para Nestório, vamos ver aqui, ele sugeriu receptora de Deus, ou Cristotokos, né, mãe de Cristo. Então, vamos dizer que a gente for ficar com alguma visão, apesar de algumas heresias que alguém defende, a questão de que Nestório realmente foi mal entendido, se a gente for pensar, realmente teve umas coisas realmente que teve umas desonestidade partindo de Cirilo, né, que não esperou realmente Nestório chegar para se retratar acerca daquilo que ele pensava no Concílio de Éfeso, tá? Ao qual ele foi condenado e banido, etc., tal, o exílio de Lamora, né? Mas assim, enquanto Cirilo de Alexandria defendia a questão que Maria era Theotokos, mãe de Deus, né? E Nestório colocava que Maria era Cristotokos, né? Que era mãe de Cristo. Né? Se a gente for pensar dessa maneira, né? Nestório está correto, né? Com relação à questão, né? Se Maria era mãe de Deus, a gente pode pensar, Maria era mãe de quê? Né? Maria era mãe de Jesus, que é Deus, né? Que é Deus. Né? Então, é nesse caso. Mas a resposta seria essa, Cristotokos, mãe de Cristo, mãe de Jesus, que é Deus, sim. Né? Maria é mãe do Jesus humano, né? E não mãe de Deus, visto que Deus é eterno. Isso está certo, né? Porque a palavra em si fechada, né? Quando fala Maria, mãe de Deus, né? Como é que é mãe de Deus? Como é que ela pode, um ser humano, ser mãe de alguém que não tem começo nem fim? Né? Então, isso é ilógico, que a gente for pensar biblicamente no sentido das escrituras. Né? Se ela era mãe de Jesus humano, né? No sentido dessa natureza humana, mas não deixando de Jesus ser Deus Todo-Poderoso. É isso que é o contexto, tá? Mas se a gente fosse pensar, a gente pensaria junto com Nestório, né? Cristotokos, mãe de Cristo, tá? E não
Theotokos, mãe de Deus, tá certo? Não concordaria, nós concordamos mais com Nestório do que Cirilo, tá? Então, outra questão aqui importante que a gente vai pegar, a expressão adotada por Cirilo é uma contradição em si mesma, isso é lógico. Embora a posição de Nestório fosse bíblica e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus, de Cirilo, impediu o êxito do termo, né? Não, impediu o êxito do termo, né? E da explicação de Nestório, é isso. Então, a questão é o seguinte, Cirilo, ele procurou de todas as maneiras, né, fechar e realmente desconstruir o pensamento de Nestório. E até mesmo que foi convocado esse concílio de Éfeso, mas você pode ver o seguinte, que era uma época chuvosa, difícil, né? E principalmente foi por isso que no concílio de Éfeso, que foi no ano 331, né? A base é essa. Então foi para discutir, Maria é mãe de Deus ou Maria é mãe de Cristo? Cirilo chegou primeiro, os tempos chuvosos eram bem difíceis para fazer caminhar, para viajar, e Nestório demorou com a sua comitiva chegar no concílio. Quando chegou, já tinha batido o martelo, que Maria era mãe de Deus, não teve como Nestório se retratar relacionado, ou então, vamos dizer, ter a contra-resposta com relação àquilo que Cirilo pensava de Theotokos, Maria, mãe de Deus. E assim prevaleceu no sentido popular e a ideia de Nestório foi sufocada e Nestório foi para o exílio, né, que ficou até a morte. A preocupação dele era menos, né, com a mariolatria e mais com as ideias do arianismo, né? Vamos para frente aqui, né? Nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais niceno, né, a divindade de Cristo e a humanidade defendida no credo niceno-constantinopolitano, que foi no ano 381. Tá? A defesa de que, ó, segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas. Essa foi a acusação contra ele. A ilustração nestoriana era a comparação de Maria, de marido e mulher, seres uma só carne. Tá? É bem problemático. A gente tem que analisar o seguinte, que a doutrina está sendo o quê? Engatilhada. Né? Tudo que é embrionário, está começando, as formulações, hoje nós estamos no quê? No século XXI, terceiro milênio. Né? Então, quer dizer, foi muito difícil para se trabalhar uma ideia. E qualquer deslize de ideia, o cara era condenado. Levava para os exílios, e de lá, né, as suas ideias, ele ficava como herege, etc. Então, é uma coisa que tem que ser analisada, bem assistida. Hoje não, hoje nós temos o quê? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, tem as confissões, e etc. No decorrer que essas doutrinas foi trabalhada, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Essa alegação, afirmação nestoriana foi considerada heresia, né, pelo concílio de Éfeso, em 431, né, e ele foi condenado por esse concílio que o declarou herege, e o imperador, e assim, o exilou, tá? Então, prevaleceu a ideia de Cirilo de Alexandria. O monofisismo aqui, o termo vem de duas palavras gregas, mono, único, né, e fise, natureza, que eu já ressaltei um pouquinho na entrada do vídeo. Seu principal expoente foi Eutico, né, também conhecido como Eutique, né? Então, nesse caso aqui, essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, tá? Então, assim, é por isso que vai gerar, vamos para frente aqui, só para pegar o pensamento desses caras, o sentido de amalgamar, não de unir, não se trata de união, mas de mistura, fusão, assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente Deus e nem totalmente humana. Essa doutrina foi condenada no Concílio de Calcedônia em 431. Se cria 451, né? Calcedônia em 451. Se cria um concílio para debater acerca desse herege. Eutico era monge, né? E era um cara muito popular, um cara querido, parece, um cara realmente que tinha, né, boas amizades. De lá ele traz essa doutrina dizendo que Cristo só tem uma só natureza, né? Tanto a natureza divina, a natureza humana é uma só, tá? Como aqui o texto coloca. Ilustração. O bronze é uma liga de cobre, o estanho de modo que nem é cobre nem estanho, mas é outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como bronze não é cobre e nem estanho, e o verde não é azul e nem amarelo. Da mesma forma, de acordo com Eutico, as duas naturezas de Cristo não são divina e nem humana. Então, vamos colocar resposta. Resposta bíblica. Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, tá? Então,
O Concílio de Calcedônia, essa formulação, isso é a formulação, né, vamos dizer, a declaração de Calcedônia, a formulação teológica de Calcedônia, ou não, formulação doutrinária, ela é válida para os ramos do cristianismo, né, alguns ramos, principalmente o protestantismo, tá? Então, essa formulação teológica fala das duas naturezas, né, de Cristo em uma só pessoa. As propriedades de cada natureza permanecem intactas, né, concorrendo, né, para formar uma só pessoa, tá? E subsiste não dividindo, separando as duas pessoas, mas uma só e mesma, né? Filho unigênito, Deus Verbo e Jesus Cristo Senhor, tá? Então é que aparece a união das duas naturezas, a encarnação do Verbo. Não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre a natureza e a pessoa, diz o documento de Calcedônia. A união dessas duas naturezas é permanente como resultado da encarnação. O documento é uma interpretação precisa das Escrituras, ok? Então, a questão do monofisismo é condenada em Calcedônia, né, que Cristo tem duas naturezas em uma só pessoa, não uma só natureza, como ensinava Eutico, né, no chamado monofisismo, né, uma só natureza. O perigo dessa heresia na atualidade, vamos colocar, o monofisismo. Quanto à doutrina monofisita, foi rejeitada, juntamente com o nestorianismo. Houve reação. Jacob, né, coloca aqui um monge sírio, né, liderou o grupo de monofisita e preservou a tradição sírio-monofisita, né, conhecida como tradição jacobita. O que ele pensava e o que causou, né, em alguns grupos, depois de Calcedônia, em 451. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia e quem são eles hoje, né? São as igrejas ortodoxas, né, que elas são monofisitas, elas não são dentro da doutrina da união hipostática que Cristo é duas naturezas. A igreja, então, ortodoxa é monofisita. A igreja cópita também no Egito, ainda existe uma igreja lá cópita no Egito, né, que é monofisita, que não aderiu à declaração e à formulação de Calcedônia. A igreja armênia, Abissínia, né, e Jacobitas, que são monofisitas, né, que realmente pisaram e bateram o pé para a decisão de Calcedônia. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder aos seus questionamentos e, sobretudo, conservar a fé no Senhor Jesus, o Deus que se fez carne, o Emanuel, tá? O Emanuel. Então, nesse contexto aqui, o Deus que se manifestou em carne, ok? Então, o Deus que se fez carne. O kenoticismo, do verbo grego keno, né, que significa esvaziar, né, doutrina kenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na terra, esvaziou-se a si mesmo dos atributos divinos, tá certo? Nós não concordamos aqui na nossa declaração que Cristo se esvaziou dos seus atributos, né, que não deixaria de ser Deus, ele se esvazia da sua glória. São duas linhas principais. O verbo possui os atributos divinos, mas escolheu não usar, né? As prerrogativas da deidade foram usadas, mas na sua submissão do Pai, na direção do Espírito Santo, entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus, tá? Então, na nossa própria declaração de fé, nos nossos princípios, no nosso credo, Jesus não se esvaziou dos atributos incomunicáveis, ele só não fez uso, né, dentro da direção, da dimensão, do poder do Espírito Santo, mas ele tinha os atributos, né? Entendemos que sem os atributos, Jesus não seria Deus, né? Colocando dessa maneira, né? A kenose é o esvaziamento de Cristo, isso foi uma condição para o seu messiado, né? Messiado, e por isso ele abriu mão de sua glória celeste, é isso, né? Conforme. Na oração sacerdotal, ele não reivindica para si os seus atributos, os atributos onipotência, onisciência, onipresença. Ele reivindica na oração sacerdotal, em João capítulo 17, versículo 5, a glória, né, ao qual ele deixa com o Pai. Ele se torna menor do que os anjos, né, em forma humana, morre. Ele era pobre, não, ele era rico, e se torna pobre, como está na segunda carta aos Coríntios. Jesus revelou a sua natureza divina quando esteve na terra. Ele agiu como Deus, pois perdoou pecados, então é Deus, recebeu adoração, repreendeu a fúria do mar, né? E somente Deus tem esse poder, então ele não deixou de ser Deus, né? A mariolatria, o catolicismo romano, adotou o termo mãe de Deus, de Cirilo, tá?
Ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade, tá? Com isso, aprendemos com que parece ser certo a escolha popular. Com isso, aprendemos que o que parece ser certo e a escolha popular nem sempre representa a verdade, isso é fato, né? Então, nesse caso aqui da mariolatria, né, a gente vê assim, o romanismo, né, concorda a questão que Cristo tem duas naturezas, né, humana e divina. Isso nós concordamos com a Igreja Romana. Mas agora, com a questão da mariolatria, né, adoração a Maria, os atributos que Maria é onipotente, onisciente, onipresente, nós não concordamos, tá? Nós não concordamos com a doutrina mariana, né, que se prega dentro do conceito teológico, dentro da Igreja Romana, né, a Igreja Apostólica Romana, que é a Igreja Católica, tá? Então, eles pegam a questão de Cirilo, né, que Maria é mãe de Deus, que Maria não tem um pecado original, que Maria é eternamente virgem, como foi discutido no primeiro concílio, né, o primeiro concílio do século XIX, onde que teve a questão da disputa, né, os dominicanos dizem que Maria não era mais virgem. Os franciscanos diziam que Maria era virgem, né, e o Papa, no primeiro Vaticano, o segundo Vaticano, não, o primeiro Concílio Vaticano I, né, no século XIX, o Papa bate o martelo e diz, não, Maria é eternamente virgem. Nós não concordamos com essa pronúncia do primeiro Vaticano, né, que aconteceu no século XIX, tá certo? Então, não concordamos com muitas decisões que foi traçada no Concílio também Tridentino de 1546, que durou em torno de 6, 10 anos de debates, né, onde que todo a contra-reforma, né, e a reforma teológica católica coloca a questão de Maria uma posição que ela mesmo não queria essa posição, tá? Que Maria é humana, Maria não tem nenhuma prerrogativa divina. Maria realmente foi aquela incubadora da qual o Espírito Santo gera Jesus no ventre dela, tá certo? Que Jesus herda de Maria é somente o quê? A natureza humana e não a culpa. Isso foi a carta, né, que Leão, o Papa Leão, né, ou então o Leão Magno, no século V, escreve uma carta ao bispo, né, a Flaviano, que era o bispo de Constantinopla. Ele escreve, né, que a carta de Leão foi muito importante dentro do concílio de Calcedônia, em 451, que Leão Magno, que se diz que é o primeiro Papa, escreve, né, a carta a Flaviano, ao patriarca de Constantinopla, dizendo que Jesus recebeu de Maria a natureza humana e não a culpa. Então, se ele é o primeiro Papa, ele não acreditava que Maria, ele acreditava que Maria tinha um pecado original, né? Porque quando fala assim que Jesus recebe de Maria a natureza humana e não a culpa, então a culpa se fala do pecado original, do pecado da natureza pecadora, que vem desde a época que Adão e Eva caíram, entende? Então Jesus só herda de Maria o quê? A natureza humana, e não o pecado original, e não a culpa ao qual ela como ser humano tinha, tá? Nós não concordamos com a mariolatria. Vamos para a conclusão, né? A conclusão, o Concílio de Calcedônia, em 451, reafirma os dois concílios anteriores, né? Que é o Concílio de Nicéia, em 325, e o Concílio de Constantinopla, que são dois concílios muito importantes, né? O Concílio de Constantinopla foi no ano 381. No Concílio de Nicéia foi trabalhada, defendida a questão da divindade de Jesus, homoi uso, da mesma substância com o Pai. Cristo é Deus Todo-Poderoso, né? No Concílio de Constantinopla foi discutido novamente agora o quê? Acerca da doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo é homoiouso, da mesma substância do Pai e do Filho, e também foi discutida a doutrina bíblica da Trindade, um Deus que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, mas distinto. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho, né? E o Espírito Santo é o Espírito Santo. Então, ratificando os credos, né, produzido por esses conclaves gerais, estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo em Calcedônia, que virou um debate ainda, por causa do monofisismo de Eutico e por causa da questão da visão também errada de Nestório, que dizia que em vez de duas naturezas, era duas pessoas, né, que biblicamente não é isso, né? Não é duas pessoas, não. É duas naturezas em uma só pessoa, e assim foi discutido no Concílio de Calcedônia, tá? A melhor maneira de se proteger dessas, né, e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais da Igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com
doutrinas inadequadas, tá certo? Então, a Assembleia de Deus tem a declaração de fé dela, que nós temos aqui, ó, a nossa declaração, vai até, tem todos, ó, fala assim, cremos, professamos, ensinamos sobre acerca da união hipostática. Que é união hipostática? União hipostática, a união das duas naturezas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, fica aqui a lição, né, que a gente trabalhou hoje, né, acerca das duas naturezas de Cristo, que é muito importante, devemos defender essa doutrina, as naturezas humana e divina de Cristo, que isso realmente é central, realmente é a base de todo o nosso alicerce, que é construído a partir da Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e de prática. Que Deus em Cristo te abençoe a tua lição que você vai ministrar, né? Vai ser ministrada no dia 16 de fevereiro, né? Que vai ser ministrada na sua igreja, né? Com seus alunos de escola dominical. Então, procure fazer o melhor, ter a Bíblia em primeiro lugar, mas não esquecendo que esses concílios foram muito importantes para a formulação dessas doutrinas, e a doutrina que nós temos hoje, dentro dos nossos credos, dentro da nossa confissão, elas não caíram do céu por onde é acabada. Realmente durou 100 anos, 200 anos para se trabalhar diante de debate, diante de luta, diante realmente de controvérsias, né? Ou controvérsias cristológicas, no campo da cristologia, no campo da pneumatologia, para se formular essas doutrinas. E graças a Deus, Deus sempre levantou remanescente, teólogos conservadores contra teólogos liberais, né, aqueles que não têm a Bíblia como a palavra de Deus, até tem, né, mas realmente não tem ela unicamente como a ideia principal diante dos demais livros que não são escritura, mas sim a Bíblia é escritura deixada por Deus, e assim fica a minha palavra final. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima lição.